Boa noite, irmãos. É uma alegria estar de novo aqui com os irmãos e ver o rosto dos irmãos, ver todos aqui. E, sem mais delongas, gostaria de convidar os irmãos para abrirmos as nossas Bíblias no capítulo 5 de Apocalipse. Apocalipse 5, versículo 5. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Capítulo 2 de Apocalipse, versículo 7. Apocalipse 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. 2:11, versículo 11 do mesmo capítulo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum sofrerá dano da segunda morte. 2:17, versículo 17 do capítulo 2 de Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. 2:26. 26 e 27. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Capítulo 3, versículo 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. 3:12. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Por fim, 3:21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Vamos ter uma outra palavra de oração, irmãos. Senhor, aqui nós estamos na Tua presença. Nós abrimos a Tua palavra. E agora, Senhor, nós desejamos que Tu nos fales através da Tua palavra. Nós precisamos que o Teu Espírito sopre sobre ela, para que sejamos apacentados como ovelhas do Teu rebanho que nós somos. Então, Senhor, fala conosco. Não somente capacita aquele que fala, mas capacita também aqueles que ouvem, para que a Tua palavra venha do céu, como boa semente, como o nosso irmão já mencionou, e ela caia no nosso coração em terreno fértil, preparado, para produzir o fruto que Te agrada. Não permite que o inimigo a roube, não permite que mais adiante, Senhor,
os espinhos a sufoquem, ou as pedras do nosso coração venham a impedir que ela frutifique, Senhor, mas que ela dê fruto para Ti. E Tu sejas glorificado, Senhor. Nós Te pedimos e Te agradecemos, porque sabemos que Tu estás aqui conosco, Tu presides sobre esse lugar, e Tu haverás, Senhor, de alcançar a glória que Te é devida. É para isso que nós estamos aqui, Senhor, para que Tu sejas glorificado. Muito obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. O nosso tema é a vida vencedora e o testemunho do Senhor. Essa vida vencedora é mencionada nestes trechos que nós acabamos de ler aqui. Esses capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Aqui estão representadas 7 igrejas da época do apóstolo João. São 7 assembleias, 7 igrejas locais, igrejas tal como nós aqui, né? Igrejas em diversas localidades, né? Os irmãos já leram esses 3 capítulos várias vezes e puderam ver, elas têm características diferentes. Algumas parecem que estão muito bem, outras parecem que estão muito mal, outras estão enfrentando problemas. E isso nós vamos ver mais adiante, a condição dessas diferentes assembleias, que são típicas, que servem para nós entendermos a realidade da Igreja de Deus ao longo dessa dispensação que nós vivemos. A palavra de Deus, portanto, nos afirma aqui que na igreja devem haver vencedores. Há um chamado na igreja para que os crentes se levantem, não apenas como crentes, não apenas como pessoas salvas, mas como vencedores. Isso é muito importante. Não somos chamados apenas para receber a salvação e a vida eterna. Muitas vezes, irmãos, pela maneira como o Evangelho é pregado, parece que esse pensamento vem à mente dos cristãos. Nós parece que entendemos que devemos receber a salvação do nosso Deus. Sem dúvida, essa salvação é maravilhosa. Nós a recebemos pela fé. Uma vez que ela nos é dada, ela é nossa, né? Nós recebemos a vida eterna, né? Essa vida é eterna. E se ela habita em nós, ela não vai sair de nós, né? A gente sabe disso. Isso é maravilhoso. Nós não precisamos temer a morte. Nós não vamos entrar em juízo. Nós temos a vida eterna. Nós não estamos mais preocupados com o peso dos nossos pecados. Eles foram perdoados. O Senhor fez expiação por todos eles. Isso é maravilhoso. Mas são muitos os cristãos que pensam que isso é tudo. Agora, eu preciso apenas ir a reuniões para estar junto ali com os santos, para ouvir alguma coisa sobre a Bíblia. Eu me encontro ocasionalmente com os santos, mas, de resto, eu vivo a minha vida. Eu vivo a minha vida normal. Eu tenho meus estudos, eu tenho meu trabalho, eu tenho minhas expectativas. Eu penso em formar uma família, encontrar uma esposa, encontrar um marido. Eu já sou casado, agora eu quero ter meus filhos. Agora eu estou criando meus filhos estão crescendo. Agora eu estou pensando em melhorar o meu patrimônio, sair de um apartamentinho para ir para uma casa. E nós temos todos as nossas coisas de vida. Isso não é errado, irmãos. Mas a questão é quando isso se torna o principal, o foco. Então, nós não fomos chamados apenas para receber o Senhor, receber a bênção da salvação e da vida eterna, e a seguir vivendo a nossa vida em torno de nós mesmos. Não. Aqui nos é dito que nós somos chamados para vencer. Então, aqui o chamado do vencedor não é um chamado para a igreja. Não está sendo dito aqui em Apocalipse 2:3 que é para a igreja ser vencedor. Está dizendo que é para haver na igreja o vencedor.
se nós olharmos em outras porções nas Escrituras, por exemplo, se nós olharmos lá em 1 João, capítulo 2, versículos 13 e 14, vocês lembram muito bem desses versículos, porque ali João fala dos diferentes estágios da vida cristã. 1 João 2,12, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Então os filhinhos, eles são aqueles que conheceram a graça do perdão dos pecados. Isso é algo maravilhoso, isso é muito importante. Todo aquele que entra na vida cristã precisa conhecer a importância do perdão dos pecados. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Os pais já são um outro nível. Jovens, aqui temos um nível intermediário. Eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Aqui temos a palavra vencer. É o substantivo, né? Na verdade é um verbo também, né? Que é o mesmo do substantivo vencedor das cartas de Apocalipse. É a mesma palavra, né? Niké, Nikal, é o mesmo termo. Então aqui os jovens, eles são descritos como aqueles que têm vencido o maligno. Em seguida ele vai falar de novo dos jovens, lá no versículo 14. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. A característica do jovem, daquele crente que nasceu de novo, começou a crescer, atingiu um determinado estágio de conhecimento do Senhor, de conhecimento da palavra do Senhor, de experiência com o Espírito Santo. Este jovem, a característica da sua vida é que ele é um vencedor. Ele vence o maligno. Essa é uma característica da vida cristã. 1 João 5, capítulo 5, versículo 4. Aqui, o mesmo João, que escreveu o Apocalipse, que escreveu essa epístola, que escreveu o Evangelho, ele nos diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então os irmãos estão percebendo? Aqui tem a vitória sobre o mundo. Vencer o maligno, vencer o mundo. São aspectos a respeito da nossa vida que falam da vida vencedora. Em Romanos 8,37, Paulo nos fala algo muito precioso sobre a natureza da vida cristã. Ele diz assim: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aqui Paulo vai adiante até do que João fala, porque ele diz mais que vencedores. Aqui a gente lê uma série de coisas, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Mais que vencedores. É a mesma palavra que João já usou lá no Apocalipse e nas cartas. Niké ou Nikal. Aqui a palavra no grego é hipernikal, ou seja, se nós traduzíssemos de uma forma assim, né, literal, seria hipervencedor. Né? É o supervencedor. Somos supervencedores por meio daquele que nos amou. Não somos nós que, pelo nosso esforço, pela nossa força, pela nossa vontade, pela nossa estratégia, pela nossa esperteza, não somos nós, não. Não é assim que somos vencedores, não. Nós somos vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, que fique claro, assim, no começo do que nós estamos falando, que há
uma vida vencedora descrita na Bíblia. E nós somos chamados a viver essa vida vencedora. Então a pergunta é a seguinte: o que é essa vida vencedora? Sempre existe o perigo de nós transferirmos concepções mundanas para a vida cristã, para o ensino da palavra de Deus. Então, o que é uma vida vencedora, né, segundo o mundo? A vida vencedora é uma vida triunfante. É uma vida em que eu triunfo sobre os outros, em que eu consigo divulgar as minhas vitórias, em que eu apareço para os outros como um vencedor, em que a minha superioridade ela fica evidente. O triunfo, a vitória, o vencedor neste mundo é assim. Hoje em dia, com as redes sociais, me digam, quem é que coloca coisas humilhantes a respeito de si mesmo nas redes sociais? Isso é muito difícil. As pessoas usam as redes sociais principalmente para se promover, principalmente para divulgar os seus grandes feitos. E é assim. Hoje em dia, eu já tenho alguma idade, né, irmãos? Eu já estou com 64. E eu, desde pequeno, eu acompanhava futebol. Eu ia a estádio, meu pai, lá em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, meu pai era um gremistão, né? Eu ia com ele no estádio olímpico, ver os jogos. Como o futebol mudou. Hoje em dia, o futebol é uma coisa agressiva. É só olhar como é que um jogador comemora um gol. Os jogadores comemoram o gol como se eles tivessem destruído seus adversários. Eles fazem cara de ódio, sabe? Eles expressam raiva. E parece que quando eles estão jogando, o que está em jogo é a destruição. Então, isso é o espírito vencedor nesse mundo. O vencedor é o que pisa por cima, é o que se sobressai e fica acima de todos. E aparece como tal. Será que é esse o conceito de vencedor da Bíblia? Eu acho que os irmãos, vocês todos, podem concordar comigo, que isso não está de acordo com o espírito do nosso Deus, com o espírito das Escrituras, com aquilo que nós, como nascidos de novo, sentimos lá no nosso coração. O que é a vitória do cristão? Sobre que o cristão vence? E aí vem a pergunta, para saber se nós somos vencedores. Temos sido vencedores sobre o pecado e o seu poder? Temos sido vencedores sobre o nosso velho homem? As velhas inclinações da nossa natureza terrena? Temos sido vencedores sobre o nosso eu, o nosso individualismo, o nosso egoísmo, nossa constante tendência de centralizar tudo ao nosso redor em torno de nós mesmos? Temos sido vencedores sobre o nosso eu? Temos sido vencedores sobre a nossa alma independente, com as suas demandas, com as suas exigências? Temos sido vencedores em relação ao mundo maligno que nos cerca? Às seduções, aos ataques do mundo que nos cerca? Temos sido vencedores quanto ao inimigo de Deus? Muitos são aqueles crentes que nem sequer têm noção de que existe um inimigo. Porque, de alguma forma, estão tão centrados nos seus problemas pessoais, nas suas situações pessoais, que nunca entraram naquele conflito verdadeiro, junto com Deus, pelo seu propósito, para poder enfrentar e descobrir que há um adversário. Eu não sei quantos que estão aqui hoje não enfrentaram alguma oposição para poder estar aqui. Mas o nosso inimigo, ele é assim.
Ele procura colocar oposição para tudo aquilo que representa o propósito de Deus. Essa é a nossa batalha. Essa é uma lista de coisas que nós somos chamados a vencer. Mas não se desanime, meu irmão, minha irmã, se você ainda achar muitas falhas e faltas na sua vida em relação a todas essas coisas. A questão da carne, do velho homem, a vida do eu, o mundo que nos cerca, o adversário de Deus. Nós estamos aprendendo. Como diz Tiago, nós ainda tropeçamos em muitas coisas. Nós estamos aprendendo. A questão não é se nós somos infalíveis e perfeitos. É se nós estamos ganhando consciência cada vez maior de que nós devemos vencer. Que nós não podemos ficar conformados com uma vida de passividade, de conformismo. Nós precisamos avançar no Senhor. Ele nos chama para uma vida vencedora. E nós queremos saber o que é essa vida vencedora. Como é que nós podemos vencer? Como é possível que nós vençamos? Meus irmãos, vencer é muito importante. Por que será? Nós vamos ver isso melhor amanhã. Por que será que essas cartas de Apocalipse têm esses 7 chamados? Cada igreja dali tem um chamado ao vencedor. Tem uma promessa para o vencedor. Pense bem, é uma promessa individual. Ali não está escrito aos vencedores. Não. Ao vencedor. Isso é uma chamada individual para aquelas pessoas que estão na igreja. O Senhor está chamando cada um de nós para considerarmos esse assunto do vencedor. Desejamos vencer? Ou será que está bom assim? Será que melhor não se incomodar muito com isso? O Senhor nos chama para vencer. E é muito curioso. O vencedor é chamado aonde? Que lugar ele é chamado? Na igreja. O vencedor vence para quê? Para a igreja. A vitória do vencedor, ela tem que ser uma vitória individual. Sim, em primeiro lugar, o vencedor tem que vencer diante do Senhor. Mas ele jamais vai ficar satisfeito em ser um vencedor isolado. Porque a natureza da vida vitoriosa é uma natureza coletiva. Então, é isso que nós queremos considerar esses dias aqui. O chamado ao vencedor e o testemunho do Senhor. O Senhor chama os vencedores e Ele vai chamar cada um de vocês aqui individualmente. Ele não vai chamar uma massa aqui, vamos todos ser vencedores, todo mundo vem aqui à frente, vamos orar. Não. Ele chama individualmente. E cada um de nós tem que responder isso diante do Senhor individualmente. Senhor, eu quero vencer. E aí quando nós nos dedicarmos ao Senhor para sermos vencedores, então nós vamos descobrir que essa vitória é para o seu testemunho, é para a igreja. E é assim, meus irmãos, que a igreja é edificada. Esse é o ponto principal do que nós queremos compartilhar. Para irmos adiante, como é que tudo isso que nós precisamos vencer pode ser vencido? Como vencer o pecado e o seu poder? Como vencer a carne, o velho homem, a velha natureza? Nós temos em nós uma velha natureza. E o poder do pecado, ele atua nela.
Por causa disso nós somos tentados. Por causa disso é preciso vigiar. Como vencer o poder do pecado? Como vencer a carne? Como vencer o eu? Essa alma, essa personalidade orgulhosa, cheia de si, cheia de vontades, cheia de exigências, cheia de planos, cheia de confortos. Como vencer? É possível vencer? Como vencer o mundo e as coisas que há no mundo? A cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida. Como vencer isso? Como vencer Satanás, principados e potestades que estão sempre tentando nos seduzir para longe do Senhor? Às vezes com a Bíblia, às vezes com coisas espirituais, tentando nos enganar, nos seduzir. Como ser vencedor sobre isso? Somos mais que vencedores por meio de Cristo que nos amou. A vitória é por meio dele, por meio do Senhor, por meio da sua vida em nós. Já temos estudado aqui, eu já estive aqui com vocês e nós falamos sobre Romanos, sobre o crescimento da vida cristã. E nós precisamos repassar algumas coisas disso, irmãos, porque isso é um fundamento muito importante. A base da nossa vitória é aquilo que o Senhor fez por nós na cruz e o que Ele faz hoje por nós, nas nossas vidas. A base da vitória é o fato de que nós recebemos vida. Cada um de nós tem, cada um que creu no Senhor, que recebeu o Senhor, tem dentro de si vida, vida eterna. É essa vida que pode vencer. Mas se essa vida não crescer, se essa vida não romper através da nossa alma, se ela não encontrar saída e tomar conta, crescer, amadurecer, dominar nossa mente, nossos sentimentos, nossa vontade, com a nossa cooperação. Isso não é algo passivo. Se essa vida não crescer assim, não há jeito de nós vencermos. Mas se ela crescer, então nós vamos experimentar a vitória. Um atleta, ele vence as suas competições porque ele se exercita. E um atleta de competição, ele sabe muito bem que ele não pode se contentar com um treininho. Ele está expandindo limites. E ele tem toda uma equipe que o aconselha, que recomenda alimentação, suplementos, tipos de treinamento, e ele vai explorar os seus limites cada vez mais. A nossa vida, essa vida que nós temos, ela precisa ser exercitada. Paulo fala disso para Timóteo, já falamos disso aqui também, né? O exercício físico é de proveito por um pouco. Nossa tradução diz de pouco proveito. Não é bem assim. É de proveito por um pouco. O exercício físico, ele é útil para a nossa vida, durante toda a nossa vida física. Mas o exercício da piedade, o exercício espiritual, ele é proveitoso para a vida que é agora e para a vida que há de vir. Ele é eterno. E essa vida que nós temos, que cada um de nós recebeu, ela precisa ser exercitada. Isso parece estranho, irmãos? Paulo fala nisso para Timóteo, exercita-te. E nós devemos aprender isso. Tem um irmão muito querido, o irmão Stephen Kong, já está com o Senhor. Ele escreveu um livro chamado A Academia da Fé. Infelizmente esse livro não está traduzido ainda, né? Mas esse livro todo fala sobre exercício espiritual. O Arone ali já foi procurar, ó. Tá no Kindle, Arone. Ah, tá.
Está no Kindle, pode até comprar, é bem baratinho. Mas nós precisamos aprender isso, irmãos. Nós que somos cristãos, nós temos que exercitar o nosso espírito. Esse exercício é que nos dá a vitória. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É muito interessante, a Escritura é muito exata. Parece que aqui que é uma coisa passiva, né? Já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Não faço mais nada, Ele vai viver em mim. Não, leia a sequência. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé. Eu vivo. Então essa vida que nós não vivemos mais é a vida velha. E temos que aprender a exercitar a vida nova. Nossa mente, irmãos, a nossa mente é tão cheia do lixo desse mundo. Por quê? Porque nós vivemos nessa cultura de pecado. Nessa cultura que ignora Deus. Nas eras passadas, havia talvez uma presença maior da religião cristã no mundo todo. Mas hoje em dia, existe um descaso absoluto do mundo por Deus. Uma desconsideração. Já não é nem incredulidade, é descaso mesmo. Ninguém liga para Deus, ninguém fala em Deus. Nenhuma autoridade, nenhum jornalista. A gente não ouve nada na mídia, exceto se vai na mídia específica, né? E o fato, irmãos, é que essa referência se perdeu. E nós hoje precisamos retornar para esse fato supremo, que é o fato de que Cristo veio residir na vida dos homens. E que é essa vida que vai nos levar à vitória. Essa é a vida vencedora. A nossa vida é uma vida fracassada. É uma vida incapaz de agradar a Deus, incapaz de vencer. Esse trecho que eu li antes é Gálatas 2, 19 e 20. Né? Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E 1 João 4, 9, a palavra nos diz: nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. O exercício espiritual é esse. É vivermos por meio de Cristo. É entendermos que Ele vive em nós pelo Espírito Santo e que a sua vida quer se manifestar na nossa mente. Nossos padrões de pensamentos que estávamos falando são tão contaminados. E não são só os pensamentos que são contaminados. Nossos sentimentos são contaminados. Nós sentimos errado. O nosso sentimento é um sentimento centrado no nosso egoísmo. Nós nos ofendemos quando não somos reconhecidos. Nós ficamos frustrados quando algo não dá certo. Nós nos decepcionamos com as pessoas e às vezes até com Deus. Não conseguimos entender a maneira que Deus conduz as coisas e ficamos frustrados. Os nossos sentimentos são sentimentos erráticos. Eles são caídos, porque são os sentimentos do velho homem. Então, nossos pensamentos, nossos sentimentos, a nossa vontade é torta. Nós achamos que sabemos como fazer as coisas. E depois que nós nos convertemos, começamos a ler a Bíblia, aí nós, não, agora eu sei. Não. É a vida do Senhor, a vida de Cristo que está em nós. Ela tem que encontrar saída. Ela tem que encontrar uma maneira de se extravasar e invadir a nossa alma. E tomar conta dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e da nossa vontade. Meus irmãos, isso não é um processo passivo.
Isso não é feito. Às vezes a gente acha que a vida cristã é como tomar um remédio, né? Remédio para, eu estou com dor de cabeça. Aí vou lá, pego, tomo um remédio. Aí eu não faço nada. Eu fico fazendo o que eu estou fazendo, daqui a pouco a dor de cabeça passou. Nós achamos que as coisas com Deus são assim. Mas não são. É preciso a nossa cooperação. A mente precisa ser purificada. Ela é purificada por meio da palavra. Lavagem de água pela palavra de Deus. Quer dizer, a leitura intensa, a meditação intensa, o estudo, o envolvimento com essa Bíblia, ele vai purificando a nossa mente. Ele vai instaurando lá dentro padrões diferentes. O Espírito Santo começa a usar aquela base, né, para falar conosco. Isso também vai afetando os nossos sentimentos, que começam a ser transformados. E afeta a nossa vontade também. Os nossos alvos, os nossos desejos. Então, é assim que a vida de Cristo age em nós. Muitas vezes nós pedimos ao Senhor, Senhor, me liberta disso. Senhor, faz isso na minha vida. E parece que nós estamos pedindo para o Senhor entrar em nós, né? Como se o Senhor fosse assim uma vitamina que eu precisasse tomar várias doses por dia, né? E eu tenho que estar completando. O Senhor já está em nós. Ele vive em nós. E nós devemos aprender a viver por meio dele. Esse é o processo. Aquele trecho que nós lemos de Apocalipse 5:5, nós lemos que João viu. Não chores, é o anjo que diz isso a João, né? Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Se a gente ler adiante, vai ver que ali João olha, e embora o anjo tenha anunciado um leão, quem é que apareceu? Vocês lembram no versículo seguinte? Um cordeiro, como tendo sido morto. O cordeiro venceu. E o cordeiro se manifesta como leão. Ele venceu. Meus irmãos, só ele é o vencedor. Eu espero que isso fique muito claro. Precisa ser ele. Se formos nós, pode até parecer, pode até dar ideia de que há vitória. Não há. Precisa ser ele, puramente ele. Ele é o vencedor. Não tem sentido falar em vencedores na igreja se nós não lembrarmos que o único vencedor é Jesus Cristo, homem. Ele venceu, ele veio como homem a essa terra, ele se sujeitou a condições como as nossas. E em tudo ele foi vencedor. Por causa disso, porque ele venceu, ele pôde nos dar uma vida vencedora. E essa vida que está em nós é uma vida vencedora. Se nós permitirmos que essa vida opere em nós, se manifeste em nós, se expresse em nós, nós seremos vencedores, por meio dele que nos amou. Então, isso precisa ficar muito claro, né? O nosso Senhor, ele venceu. Nós já falamos disso e eu acho que é importante insistir. O Senhor Jesus, quando veio a esse mundo, ele se desvestiu de toda a sua onipotência, de toda a sua onipresença. Onipotência, ele é todo poderoso. Onipresença, ele está em todo lugar. Onisciência, ele sabe todas as coisas. O nosso Senhor, quando veio como homem, ele se desvestiu disso. Ele deixou essas prerrogativas da sua divindade no céu. Ele deixou sua glória, sua majestade, a sua autoridade plena e soberana. Ele deixou isso para vir e ser homem como nós. Ele não deixou de ser Deus. Se nós dissermos isso, nós estamos entrando numa doutrina herética muito perigosa de que Deus se separou, a pessoa de Deus se separou em duas partes. Não.
Ele continuou sendo Deus. Mas o Deus que se desvestiu das suas prerrogativas, dos seus privilégios. Aqui na terra, qual foi o objetivo de Satanás? Satanás sabia que ele era um homem sem pecado. Satanás sabia que ele não tinha uma natureza carnal para ser tentada de forma que ele tropeçasse. Como Satanás fez para tentá-lo? Satanás tentou toda a sua vida fazê-lo agir como Deus e não como homem. Se ele agisse como Deus, ele estaria desqualificado para comparecer naquela cruz, no nosso lugar. E ele foi fiel. Ele aprendeu a obediência. Obedeceu ao Pai em todo o tempo. Ele disse, até mesmo, para os seus discípulos, não, eu podia pedir 12 legiões de anjos a qualquer momento. Mas o que aconteceria? Ele seria desqualificado. Satanás tentou fazê-lo recorrer aos anjos. O tentou a produzir comida para si mesmo, pão. O nosso Senhor venceu. Nosso Senhor venceu a oposição dos pecadores. Venceu a tentação de Satanás. Venceu o apelo deste mundo. Ele venceu tudo e todos. Ele venceu a agonia do Getsêmani. Ele venceu aquelas horas de terror na cruz do Calvário, quando ele clamou ao Pai: meu Deus, por que me desamparaste? Deus o havia desamparado. De fato, Deus o desamparou, porque era necessário, por amor de mim, por amor de cada um de vocês, irmãos, era necessário que o nosso Senhor passasse aquele terror, daquelas 3 horas de trevas na cruz, para que nós jamais tivéssemos que passar um segundo nas trevas do julgamento divino. Ficar longe de Deus, apartado de Deus, significa uma coisa: inferno. Graças ao Senhor, Ele suportou a cruz. Ele venceu o pecado de tudo e de todos. Ele venceu a carne. Ele venceu o eu. Ele venceu Satanás e as suas hostes. Ele triunfou sobre o mundo. Ele é o vencedor. Meus irmãos, isso vocês já sabem. Mas assim, nós precisamos manter essa visão do nosso Senhor diante dos nossos olhos continuamente. Porque essa é a única fonte de vitória. Se nós perdermos essa visão, perdermos o frescor da vida sem pecado do nosso Senhor, da vida vencedora dele em todos os momentos, do seu triunfo na cruz, da sua ressurreição, da sua exaltação, do seu reinado hoje, se nós perdermos essa visão, nós estamos derrotados. É essa visão que vence Satanás, vence hoje. É essa visão que vence a nossa carne, que vence o mundo. Então é muito importante, quando nós estamos considerando esse assunto, que nós lembremos que o nosso Senhor é o vencedor. E nele nós somos mais que vencedores. Em todas essas coisas somos super vencedores ou hiper vencedores por meio dele que nos amou. Quando nós olhamos Romanos, os irmãos lembram que nós falamos que nós somos justificados. Isso, a nossa justificação, ela aconteceu quando nós cremos no Senhor. Nós cremos nele, nós cremos que ele morreu por nós na cruz, que ele deu a sua vida por nós, e imediatamente quando nós cremos,
Nós nascemos de novo e somos justificados. Todos os nossos pecados são perdoados. Passados, presentes e futuros. Justiça. Nós ainda não fomos feitos justos, mas passamos agora a ser vistos como justos, porque o sangue de Cristo nos cobre e nos justifica. Isso é maravilhoso. Mas a justificação logo nos conduz à santificação. Não tem outro jeito. E quando nós sabemos que a vontade de Deus é a nossa santificação, então nós descobrimos, como Paulo descobriu em Romanos 7, que há uma lei em nós. É uma lei. A lei do pecado e da morte. Essa lei está lá. Romanos 8:1 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Lei do pecado e da morte. E eu já mencionei esse exemplo aqui aos irmãos da lei da gravidade. A lei do pecado e da morte é como a lei da gravidade. A lei da gravidade nos atrai, nos puxa com enorme força para o centro da Terra. É por isso que eu não saí voando aqui, e nem vocês. Né? Se isso aqui fosse uma estação espacial, né, teria que dar um jeito de ter gravidade artificial, porque senão nós estaríamos todos voando. Aqui na Terra nós somos puxados. Essa é uma lei irrevogável. Nenhum presidente da República, nenhum governador ou prefeito pode promulgar uma lei cancelando a lei da gravidade. É ridículo isso, né? A partir da data de hoje, decreto em Criciúma cancelada a lei da gravidade e todos os seus efeitos. Né? Criciúma, 20 de junho de 2025, prefeito, assinou. Essa lei não tem efeito nenhum, né? Porque o prefeito não tem poder de cancelar essa lei. Né? Agora, se pessoas daqui de Criciúma entram numa aeronave e essa aeronave decola do aeroporto, eles venceram a lei da gravidade. Por quê? Porque há uma força maior naquele avião do que a lei da gravidade. O empuxo daquelas turbinas levam todas aquelas pessoas para cima. Essa é a lei do Espírito da vida, que é falada aqui em Romanos 8. E como nós só estamos recapitulando, eu gostaria só de salientar os versículos 8:11 e 8:13. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que em vós habita. 8:11 aqui fala de vivificar os nossos corpos mortais. Naturalmente, irmãos, nós não temos vida. A vida que nós temos, aos olhos de Deus, ela não é vida. Tanto que a vida física no Novo Testamento tem uma palavra diferente da palavra usada para a vida eterna. Né? Bios, né? E zoe, desculpe. São duas palavras diferentes. Na nossa Bíblia, quando a gente lê, é tudo vida, né? Mas são duas palavras diferentes que o Espírito Santo usa, porque são vidas diferentes, né? Então nós, fisicamente, de nascimento, nós não temos vida. Mas nós recebemos vida pelo Espírito Santo, por meio do seu Espírito. Então, o que é o exercitar do Espírito? É um vivificar da vida de Cristo em nós. 8:13, Romanos, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se ele pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo. Então,
aqui nós percebemos como é que esse exercício espiritual acontece. Primeiro, é preciso uma mortificação. Depois, é preciso uma vivificação. Então, só que isso, irmãos, implica num reconhecimento da nossa parte de que nós temos em nós muitas coisas que precisam ser mortificadas, para que as coisas de Cristo, da vida de Cristo, sejam vivificadas. Então, o cristão, o crente, ele necessita essa abertura de coração diante de Deus para reconhecer aquelas coisas que precisam ser mortificadas. Eu digo de novo para os irmãos, isso não é passivo. Isso não acontece automaticamente. Isso não é um comprimido que você toma e ele vai mortificar o que deve ser mortificado. Não. É você mesmo, meu irmão, minha irmã. Você mesmo que vai olhar para certas coisas da sua vida e você vai reconhecer. Isso não é do Senhor. Esse amor próprio não é do Senhor. Esse egoísmo não é do Senhor. Essa preguiça não é do Senhor. Esses pensamentos impuros não são do Senhor. Essas minhas atitudes para com as outras pessoas, essa minha desconfiança, isso não é do Senhor. Essa minha falta de honestidade, essa minha falta de transparência, de clareza, essa minha linguagem rude, esse meu criticismo, essa constante crítica dos outros, essa minha atitude com a minha esposa, com o meu marido, com meus filhos, com meus pais, o Espírito Santo quer começar a nos mostrar. Isso não é uma coisa muito agradável. E se nós não tivermos abertura para isso, o Senhor não vai botar isso goela abaixo. Mas Ele deseja que nós estejamos abertos para receber essa revelação e para mortificar. Como é que nós mortificamos? Fazendo um esforço? Não farei mais, não farei mais. Não. Quando mortificar é o seguinte, você reconhece que isso não é do Senhor. E você entrega isso para o Senhor e diz, Senhor, naquela cruz, Tu não só morreu por mim, mas Tu me carregou para dentro daquela cruz. E Tu terminou. Porque Romanos 6 diz que foi crucificado com Ele o nosso velho homem. Para que não sirvamos mais o pecado como escravos. Então, irmãos, como é que o velho homem é mortificado? Reconhecendo os feitos desse velho homem, confessando ao Senhor e pedindo que Ele termine com isso. É assim que nós entramos na experiência da mortificação. Essa é uma experiência cristã da qual pouco se fala. Duvido que vocês vão encontrar muitos livros sobre isso por aí, na internet, nas livrarias cristãs, mas a mortificação é tão importante. Mas não é para ficarmos na mortificação. A mortificação ela deve ser seguida imediatamente pela vivificação. E essa é uma experiência que o Espírito Santo vai nos dar. Ele vai vivificar os nossos corpos mortais. Tá? Então, fica aqui esse fundamento para nós podermos ir adiante. Né? Eu gostaria de citar em seguida um exemplo importante nessa questão da vida vencedora e do testemunho da igreja. No Antigo Testamento há um exemplo disso, né? Em que nós podemos analisar a questão da vida vencedora e o testemunho, né? Do povo de Israel, a igreja do Antigo Testamento, né? A eclésia, a igreja do deserto, né? Que foi o termo que Estevão usou no capítulo 7 de Atos para descrever o povo de Israel, né?
Ou seja, ele sabia que a igreja Israel era um tipo da igreja, né? Então, o que aconteceu com Israel? Israel mostra, irmãos, que Deus não está satisfeito apenas com indivíduos. Muitas vezes nós somos levados a pensar que o evangelho é uma coisa eminentemente individual. As pessoas devem ser salvas e devem se reunir em igrejas, aqui, ali, né? E pronto. Mas Deus não deseja apenas a salvação de indivíduos. Êxodo 19, versículos de 4 a 6, palavras que Deus disse a Moisés para que Moisés dissesse ao povo. Olha só, Êxodo 19, 4. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Deus quer um reino. Deus quer uma nação. Deus não quer um país territorial. Deus quer pessoas, quer um povo. Êxodo 29, 45, 46. Novamente as palavras de Deus: e habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Por que Deus salvou Israel? Por que Deus tirou Israel do Egito? Para colocar eles num novo país, lá na terra de Canaã? Fazer um outro país, onde as suas leis fossem... Sim, isso faz parte. Mas esse não é o propósito de Deus, isso não é a essência. Deus tirou eles do Egito porque Deus queria habitar no meio deles. Meus irmãos, entendamos isso. O que Deus deseja conosco, seus filhos, sua igreja, Ele quer habitar entre nós. Ele quer ter comunhão conosco. Ele quer se relacionar conosco. Ele quer que nós o reconheçamos. Veja que lá em Mateus 18 o Senhor diz assim, Ele define a igreja na sua menor expressão. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Isso não é precioso? Bastam 2. Ele quer mais, mas bastam 2, porque 2 é suficiente para ele estar no meio. Ele deseja estar no meio dos seus filhos, ele quer habitar no meio dos seus filhos. Meus irmãos, imaginem a tristeza da condição da igreja de Laodiceia. O que aconteceu lá? O Senhor estava do lado de fora da igreja. Alguma coisa aconteceu naquela igreja que eles foram andando, foram fazendo as suas coisas, continuaram pregando a Bíblia, continuaram cantando seus cânticos, tendo seus grupos caseiros, familiares, tendo as suas atividades. Mas o Senhor estava fora. O Senhor foi colocado para fora da igreja. A gente vai olhar isso melhor depois. Mas assim, vocês imaginem essa condição. Deus deseja coletividade, Deus deseja comunhão, Ele quer habitar no nosso meio. Ele quer estar conosco. Então Deus assim se revelou para Israel, nação santa, reino de sacerdotes, para que Deus habitasse no meio deles. Por que Deus nos criou a sua imagem e semelhança? Porque Deus precisa de compatibilidade. Assim como nós precisamos. Nós somos seres humanos. Nós compartilhamos uma cultura, valores, e nós nos relacionamos. Deus deseja
Que seja assim, entre Ele e nós. Ele quer habitar no nosso meio. Vou tomar um pouquinho d'água aqui. Irmãos, a vida da igreja, ela não é uma questão de simpatias, de afinidades, de apreço por pessoas. A vida cristã não é um clube. A vida cristã não é uma filantropia. A igreja de Deus não é um clube. Deus deseja ter um povo ao redor de si mesmo. Deus deseja ter uma nação. Deus deseja ver uma ordem estabelecida. Não é uma ordem humana, irmãos, não. Mas ela é tipificada. Como é que o povo de Israel foi chamado? Vocês sabem, né? Se vocês lerem a lei ali, né? Êxodo, Levítico, Números, vocês vão ver, Deuteronômio também, vocês vão ver que tem muitas leis individuais. Por exemplo, os 10 mandamentos, né? Amarás o teu Deus, né? Não matarás, não adulterarás. Aquilo ali são leis e preceitos individuais. Tem muitos assim, mas tem muitos preceitos que são coletivos. Pensem no acampamento. O acampamento era todo organizado, né? Haviam as 3 tribos que iam à frente, né? Depois os sacerdotes se dividiam em 3 partes, né? Primeiro uma parte, depois mais 3 tribos, depois 2 partes dos sacerdotes, mais 3 tribos e 3 tribos. Né? Tudo tinha uma ordem. E quando eles chegavam, o acampamento tinha que ser em volta do tabernáculo, havia uma ordem. Vocês pensem bem, se nós fôssemos parte daquele povo, nós teríamos que saber como desmontar as nossas tendas, juntar as nossas coisas rapidamente. Né? Isso é uma coisa coletiva. Tem que ficar olhando para a coluna de nuvem, para a coluna de fogo, para ver se ela se move, se ela para. Tem que ouvir as trombetas que os trombeteiros soam. Tem que estar atento. Tem as convocações, tem o exército. Aqueles que lutam precisam estar preparados. Se o inimigo surge, não vai pensar em como é que convoca o exército, quem é que luta. Não, isso já está tudo arranjado, combinado. Então o povo de Israel tipifica esse andar da igreja. Esse andar do povo de Deus. Se os irmãos forem ler lá em Balaão, na história de Balaão lá, no livro de Números, Balaão contempla, e por 4 vezes ele contempla o povo de Israel, e não consegue amaldiçoar. Por quê? Porque ele vê a beleza do desenho do acampamento que traduz o testemunho. E por 4 vezes ele abençoa ao povo de Israel. Há testemunho. Aquele acampamento lá não é o da primeira geração, já é o da segunda. Então não confundam. Não é o povo que foi rejeitado, não. É a segunda geração, na companhia de Josué e Caleb, que já está nas campinas de Moabe se preparando para ingressar na terra. Ali existe beleza. Então, o povo de Israel foi chamado a viver coletivamente no deserto. Nós somos chamados assim também. Nós devemos andar como igreja. É uma ordem espiritual. Não é uma ordem externa. Não é uma ordem de rituais. Mas existe uma ordem espiritual. E é por isso, irmãos, que nós precisamos atentar para o fato. A igreja não é uma questão de simpatia. Uma questão de sociabilidade, uma questão de eu gosto desse, eu não gosto daquele. Irmãos, se nós nos comportarmos dessa forma na igreja, nós perigamos nos tornar empecilhos ao propósito de Deus. Nós podemos nos tornar impedimentos para que o Senhor possa ter o seu livre curso de testemunhar de si mesmo, de expressar a sua beleza através do seu povo. Então devemos considerar essas coisas. Nós não fomos chamados apenas
para ser salvos individualmente. Nós recebemos esse chamado coletivo. E é para isso que nós devemos viver, né, à medida em que caminhamos com o Senhor. Nós sabemos que o povo de Israel fracassou no deserto. Eles murmuraram muitas vezes, né? Depois que eles saíram do Monte Sinai, eles começaram a caminhar em direção à terra prometida. Eles murmuraram muitas vezes. Eles pediram carne, eles pediram água, eles pediram melões, pediram cebolas. E finalmente, quando eles chegaram em Cádiz Barneia, na entrada da terra prometida, eles pediram para enviar 12 espias. E esses espias foram mandados. Percorreram toda a terra, trouxeram provas da prosperidade da terra. Mas quando se reuniram de volta, o que eles olharam não foi a bênção da terra. Foram os inimigos. O tamanho dos inimigos, a dificuldade de enfrentá-los, as cidades fortificadas. Se acharam como gafanhotos, incapazes. E quiseram nomear um capitão para que os levasse de volta para o Egito, de volta para a escravidão. Meus irmãos, diante de tanta incredulidade, o que aconteceu? Josué e Caleb se levantaram. Josué e Caleb protestaram. E insistiram. O Senhor nos trouxe até aqui. O Senhor nos deu essa terra. O Senhor prometeu essa terra. Esses inimigos, eles vão ser comida para nós. À medida que nós formos enfrentando eles, nós vamos vencendo e nós vamos nos tornar mais fortes. A adversidade se torna fortalecimento. Essa é a caminhada cristã. A vitória no Senhor vai nos fazendo mais fortes para enfrentar os gigantes. O que aconteceu com eles, vocês lembram? Eles foram quase que apedrejados pelos outros, por terem insistido que deveriam entrar. E foi aí que Deus interviu. Deus interviu e Deus prometeu. Números 14, 29, que todos aqueles que tinham sido listados com mais de 20 anos não entrariam na terra. Todos aqueles que saíram do Egito, que tinham mais de 20 anos, e que foram listados para o exército, aqueles varões, chefes de família, ou solteiros, que tivessem 20 anos e portanto foram convocados para o exército, o Senhor prometeu, não entrarão na terra. O que aconteceu? Foram para o deserto. Ficaram dando voltas. Lá para baixo, lá para cima, dá uma volta. Quanto tempo? 40 anos. Deuteronômio 1:2 nos diz quanto tempo durava sair do Sinai e ir até lá em cima. Vocês lembram? 11 dias. A caminhada do Sinai, Horebe, até Cádiz é 11 dias. Eles levaram 40 anos. Me digam, será que havia vencedores naquela geração? Deus sempre chama seus filhos para serem vencedores, né? Havia vencedores naquela geração? Quem eram os vencedores? Josué e Caleb. Eles eram vencedores. Eles deram testemunho de que eram vencedores. No entanto, Deus não deseja ter apenas 2 vencedores. Deus quer uma geração de vencedores. Por causa disso, o que aconteceu com Josué e Caleb? Será que o Moisés preparou 2 mansões com piscina ali na entrada da terra e disse, olha,
Vocês esperem aqui, fiquem aqui, né? Cuidem da família de vocês, que esse pessoal agora vai para o deserto. Não. Eles foram juntos, com todo mundo, para o deserto. Eles sofreram aqueles 38 anos, porque eles já tinham demorado 2 até chegarem lá, né? Foram mais 38 para completar 40. Eles ficaram todo esse tempo no deserto por um pecado que eles não cometeram. Meus irmãos, isso não é ser apenas vencedor, é ser mais que vencedor. Quanta razão não teriam Josué e Caleb para murmurar, para se indignar, para criticar os outros. E para ir para aquele deserto, entrar de volta naquele deserto, junto com aquela multidão. Como será que nós faríamos? Será que nós seríamos vencedores? Mas o fato é, 40 anos depois, eles estavam lá de volta. Eles agora tinham 80 anos. Eles poderiam dizer assim, puxa vida, agora eu sou um velho. O que eu vou fazer agora? Eles não eram velhos. Caleb dá testemunho disso. Eu estou aqui tão forte como há 40 anos atrás. O Senhor preservou eles em vigor e em força. E eles entraram. E eles conquistaram. Eles lutaram. O Senhor recompensou a fé deles. E eu não sei, irmãos, a Bíblia não diz isso. Mas eu fico pensando o quanto estes 2 homens não foram importantes em educar aquela geração nova que cresceu no deserto. Os novos que nasceram, os novos que 40 anos depois estavam ali com 20, 30, 40 anos para entrar na terra de Canaã. O Senhor os usou. E pela fé, eles venceram. Então isso é importante para nós, né? Nós devemos sempre fazer essa pergunta, será que nós estamos dispostos a passar 40 anos no deserto? Por amor a uma nova geração? Que precisa ser levantada do meio da morte e da miséria? Aqui nós começamos a ver o que é o vencedor. E tudo isso é um tipo da história da igreja. E o que nós vamos ver amanhã em Apocalipse 1, 2 e 3 é a realidade, né? Mas o tipo nos ensina muitas lições a respeito de como nós devemos andar após termos sido chamados pelo Senhor, né? Nós também fomos chamados como igreja para tomar uma terra. Só que a nossa terra não é uma terra literal como a deles. Hoje em dia, se vocês veem o noticiário, vocês veem que Israel está lá lutando pela sua terra, né? Mas a nossa luta não é essa, irmãos. Existe uma terra espiritual, a plenitude de Cristo. E nós estamos hoje na batalha para esta plenitude. Essa é a batalha da igreja, a plenitude de Cristo. E não é só individual, é corporativa. Então é por isso que nós estamos aqui. Eu gostaria de terminar a parte de hoje falando de dois versículos. Um deles em 1 Timóteo 3, 14 e 15, onde Paulo fala a Timóteo a respeito do que é a igreja. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve,
para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Isso é a igreja. A igreja é a casa de Deus. A igreja é o lugar onde Deus quer habitar. Vocês lembram, irmãos, que quando o Senhor foi a Jerusalém a última vez, ele não ficava na cidade. Ele não ficava em Jerusalém. Por quê? Por que ele não ficava lá? Porque Jerusalém era um ambiente adverso para ele. Ele sabia que lá havia pessoas que queriam matá-lo. Para onde o Senhor ia à noite? Vocês lembram? Betânia, né? Betânia, uma cidadezinha a leste de Jerusalém, aonde havia uma casa. Nessa casa havia uma família estranha, porque eram 3 irmãos, que aparentemente eram solteiros. Marta, Maria e Lázaro. Eles viviam nessa casa. O Senhor amava os 3. Tinha um amor especial por eles. Tanto que o Senhor veio ressuscitar Lázaro. E naquela última semana, o Senhor se retirava para lá. Porque aquela casa era o lugar onde o Senhor se sentia à vontade. O Senhor era amado, o Senhor era servido, o Senhor era ouvido, honrado, e ele se sentia bem, muito bem, naquela casa. A igreja hoje, meus irmãos, deve ser Betânia. Ela deve ser o lugar onde o Senhor pode se achegar e Ele encontra aqueles que o amam. Marta é ocupada com o serviço. Às vezes o Senhor tem que dar uma corrigida na Marta, né? Porque ela exagera na dose, se preocupa demais. Mas ela quer servir o Senhor. E na última vez que o Senhor vai lá, ela serve o Senhor adequadamente, sem reclamar. Maria representa a devoção, a adoração. Ela ama o Senhor. Ela deseja estar aos pés e contemplar o Senhor. Lázaro é aquele que testemunha do Senhor. Ele é aquele que ressuscitou dos mortos. Ele é a testemunha viva da obra do Senhor. Nesse lugar, o nosso Senhor se sentia à vontade. Ele não voltou para lá somente na noite em que ele sabia que deveria ser traído para entregar-se por amor de nós. Mas a igreja hoje é Betânia. Sim, a igreja é coluna e baluarte da verdade. Muito bom. Baluarte quer dizer fundamento. A igreja é o fundamento da verdade, mas a igreja também é a coluna, é o testemunho da verdade. A verdade se encontra aonde? Na igreja. A igreja deve ser aquele lugar onde a verdade se manifesta e é conhecida de todos. Mas a igreja também é Betânia, o lugar onde o Senhor vem habitar, porque Ele se sente à vontade no meio dos seus filhos, que estão ali. São 3 irmãos. Não é um tipo da igreja, irmãos? Maravilhoso? Um homem, 2 mulheres, 3 irmãos. E eles têm uma casa e juntos eles recebem ao Senhor. E o Senhor se agrada de estar ali com eles. O Senhor é honrado ali. O Senhor compartilha o seu coração ali. Esse é o desejo do Senhor para a sua igreja, hoje. E é para isso que nós somos chamados, para ser vencedores. Como Marta, servindo. Como Maria, adorando. E como Lázaro, testemunhando. Então que o Senhor nos abençoe. Amanhã nós vamos ir mais adiante nessa questão de entender
a igreja de Deus e o papel dos vencedores, para que ela seja edificada e esteja pronta para o Senhor a levar nesses dias em que nós vivemos. Vamos orar. Bendito Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, e a nossa oração é que possamos guardar da tua palavra, Senhor, aquilo que tu falaste ao nosso coração. Senhor, nós estamos aqui para declarar o nosso desejo de sermos vencedores, para que tu possas ter esse testemunho no mundo, para que tu possas ter a tua noiva, para tomares ela para ti como tua eterna companheira. Então, Senhor, fala aos nossos corações, desperta-nos, para que desejemos vencer, para que tu tenhas essa noiva, essa igreja, esse testemunho, Senhor. Fala conosco, Senhor. Aclara o nosso entendimento e dá-nos um caminho, como indivíduos e como igreja na tua presença nesses dias. Nós te pedimos e nos encomendamos às tuas mãos, agora e também para os próximos dias em que estaremos aqui na tua presença, pela tua graça, Pai. Em nome de Jesus. Amém.